bem-vindos de volta à segunda parte da aula sobre estruturas genéricas em C. Eu vou fazer um projeto que é um projeto que envolve uma lista de alunos. Então, a gente já implementou a lista de alunos lá, específica, já tem isso registrado. O que eu vou fazer agora é implementar uma lista de alunos através de uma lista genérica. Para começar, então, eu coloquei no lista genérica.h, que eu vou definir as especificações do TAD lista genérica. Começo especificando o tipo opaco lista genérica, né, como a gente sempre fez. Vou chamar a função de criação da lista, vou inserir um item na lista. Veja que agora o item é um void pointer. Eu não sei o que ele é, vai servir para qualquer coisa, né? Então, um void pointer para definir o parâmetro item, né? Então, vou inserir esse item na lista. Eu acho que eu fiz uma função que insere no início, não estou lembrando ao certo, mas acho que é no início. Vou retirar da lista. Agora aqui, olha que interessante, né? A retira lista passa a lista e uma chave de busca para poder saber, uma chave também que é um void pointer, que vai servir para busca de qualquer coisa, para poder saber encontrar o elemento que eu vou retirar. E além disso, tem esse parâmetro a mais, que é uma coisa que vocês não conhecem, que isso não existia no TAD específico, que é o callback. Então, essa aqui é uma variável ponteiro para função, como eu expliquei na primeira parte da aula. É um ponteiro para função, então o parâmetro é uma declaração de variável, eu estou declarando um ponteiro para função. O nome dessa variável ponteiro para função é CB. E a função de callback compatível com essa declaração é uma função de callback que retorna o inteiro e que recebe dois parâmetros do tipo void pointer. A função retira, que eu vou implementar, vai chamar essa função de callback para fazer a comparação das matrículas, né? Que eu vou fazer no caso da lista C de alunos, né? Mas poderia ser uma lista de qualquer outra coisa. De qualquer forma, a função retira lista vai precisar chamar a função de callback, que é a função, nesse caso, de comparação. Comparar o item, o valor do item que eu estou visitando na célula com o item com a chave que eu estou passando como parâmetro. Então, aqui é uma coisa nova, vocês vão ver como é que funciona daqui a pouco. E olha só, eu estou fazendo uma função que é uma função que vai servir para um monte de coisa, uma única função. Vocês não são obrigados a implementar uma única função dessa forma aqui, né? Vocês podem fazer funções separadas, por exemplo, pode fazer imprime, pode fazer para outras funções com funcionalidades, com coisas específicas. Mas essa função percorre, ela recebe a lista genérica, ela recebe novamente uma variável que é do tipo ponteiro para função, e recebe um dado que vai servir para um monte de coisa, que é do tipo void pointer. Além disso, a função percorre retorna inteiro, tá? Então, é uma função bem genérica, que vai servir para mim, por exemplo, eu vou usá-la para imprimir a lista de alunos, eu vou usá-la para acumular valores de CR, porque eu quero tirar a média dos alunos da lista, a média dos CRs dos alunos da lista. Então, vou usar para fazer um monte de coisa. A gente vai ver daqui a pouco como vou usar isso. E libera lista é uma função que vai liberar a lista encadeada. Não vou liberar nada de específico de item. E mesma coisa aqui no retira, só libero a célula. Nossa, só libero a célula. Isso mesmo. Não libero o item, que isso aí vai ser responsabilidade do cliente, ok? Vamos ver a implementação desse TAD. A implementação desse TAD é uma lista sem sentinela, uma lista encadeada sem sentinela. Então, a estrutura da lista genérica vai ser um item que é do tipo void pointer, né? Qualquer coisa. E tem o proxy para definir o encadeamento. Como é uma lista sem sentinela, eu retorno null. Não preciso inicializar nada. E insere no início é uma função que não muda muito do que vocês estão fazendo. Na verdade, não muda nada, né? A única diferença aqui é que o item vai ser um void pointer, no caso que vocês estão acostumados a implementar, o item era um tipo específico. Vou criar a célula,
a nova célula, nova seta item recebe item, né? Manipulação totalmente de tipos opacos aqui. Nova seta prox aponta para a lista e vou retornar nova, que é a célula inicial agora da minha lista, né? O retira, a única diferença que vai ter com o retira que vocês já estão acostumados a fazer é que na hora de fazer a busca, eu vou utilizar, ao invés de fazer uma comparação, por exemplo, str, cmp de aluno, seta, nome e chave, ou então comparação de aluno, seta, matrícula e chave, eu vou chamar a função de callback, tá? Então, a função de callback, que é essa função aqui que eu estou passando como parâmetro, vai ser invocada e o retorno dela, aí o programador, o cliente vai ter que saber, né? O retorno dela, se for 0, isso significa que não encontrou. Não, na verdade, se for 1, ele só vai achar quando... É igual ao strcmp. Nossa, confundi tudo agora. Desculpa, gente. Então, a função de callback, se retornar 0, não vai entrar nesse loop. Então, vai continuar procurando até que encontre num, ou então até que encontre o item que eu estou procurando, tá? Então, o cara que for implementar, o cliente que for utilizar esse TAD genérico, tem que saber disso. Tem que saber que a função retira, ela funciona com esse esquema aqui. O cliente tem que implementar a função de callback, que tem esses parâmetros, tá? Que retorna o inteiro e tem que saber que se retornar 0 é que encontrou e se retornar diferente de 0 não encontrou, tá? O resto da função é igualzinho que vocês já fizeram, não preciso falar de novo, de retira de uma lista encadeada, sem sentinela. E aí a função percorre, que é aquela função que vai servir para fazer várias coisas na lista, além de receber, a lista vai receber o ponteiro para a função de callback e um dado extra. Vai percorrer a lista fazendo um for, que vocês estão acostumados a fazer, e vai chamar a função de callback com 2 parâmetros, o item da célula visitada e o dado extra, tá? E vai retornar uma variável R. Se R for 0, ou seja, o retorno da função de callback for 0, ele vai interromper o percurso e retorna o valor do que o callback retornar. Caso contrário, ele retorna 1. Ok? Então, é isso que essa função genérica faz, é uma função que eu vou utilizar para 2 coisas, para imprimir e para calcular a média dos CRs dos alunos, tá? Daqui a pouco a gente vai ver como funciona isso do ponto de vista do cliente. E libera a lista, tem nada diferente também, é uma função que manipula tipo opaco, é o que vocês estão acostumados a fazer, né? Eu dou um free na célula, então tá tudo igualzinho, caminho na lista, vou liberando as células, tá? Então aqui, o que tem de diferente para vocês entenderem é que justamente toda vez que eu preciso manipular um dado específico, né, do tipo, por exemplo, aqui que eu faço a comparação eu preciso fazer a comparação das matrículas, eu não posso fazer no TAD genérico, porque senão ele deixaria de ser genérico. Por isso eu coloco no cliente e o TAD genérico vai chamar o cliente através de funções de callback, que são passadas como parâmetro para a função do TAD genérico, tá? Então aqui funciona dessa forma e eu preciso mostrar para vocês agora o TAD aluno. Esse TAD aluno é o TAD que vai realmente chamar as funções do TAD genérico para fazer funcionar com uma lista de alunos. Para isso, o TAD, o lista de alunos.h, tem algumas funções. A retira aluno que recebe a lista genérica e a matrícula. Então, vou retirar dessa lista o aluno que tem essa matrícula. A função pertence, que verifica se o aluno está ou não na lista. Recebe a lista genérica e a matrícula, tá? A função imprime, que vai receber a lista para imprimir os alunos da lista, e a função média turma, que vai calcular a lista, tá? Por que eu não tenho as outras, né? A libera, a insere, a cria? Porque essas funções podem ser chamadas do cliente diretamente para o TAD genérico. Mas se você quiser colocar as funções aqui, não tem problema nenhum, não. É só que essas funções vão simplesmente chamar e invocar funções lá do TAD genérico sem fazer nada. Eu não coloquei, eu coloquei para o cliente chamar direto aqui, lá no cliente, chamar direto do TAD genérico e não do TAD alunos, tá? Mas se ficar confuso isso, vocês podem colocar as funções aqui.
Vamos ver como é que eu implementei essa coisa toda, né? Primeiro passo, vamos ver como a função imprime. A função imprime alunos, olha só que interessante, né? É uma função que recebe a lista. O cliente vai chamar, eu quero imprimir meus alunos, os alunos da lista. Vou chamar, imprime a lista de alunos, passando a lista. O tá de lista de alunos, o que vai fazer? Vai chamar a função percorre, tá? Chama a função percorre lista, que é aquela função geral que vai servir para um monte de coisa. Passando a lista, o endereço da função de callback e o terceiro parâmetro é null, não vai ser utilizado especificamente para imprime. Passo null porque, como a função percorre é uma função que vai servir para muita coisa, eu coloquei esse parâmetro a mais, mas algumas funções de callback não vão precisar de parâmetro a mais, portanto, a gente pode passar null. Agora, o que tem lá nessa função de callback imprime, né? Vamos lá ver. A função imprime, ela vai receber um aluno, um ponteiro para um aluno e null, né? A gente já sabe que é null aqui. Vai chamar a função imprime aluno, do tá de aluno, e precisa retornar 1 para poder aquela função percorre caminhar na lista inteira. Então, a única coisa que faz é chamar o aluno que está lá na lista. Então, qual o movimento que vai acontecer aqui? Vamos ver. O cliente chama a função imprime lista de alunos, passando a lista lá como parâmetro. O que essa função faz? Esse aqui é o tá de aluno. Cheguei aqui, chama a função percorre, passando a lista, o endereço da função de callback null. Quando eu chamo isso daqui, eu vou invocar aquela função lá do tá de genérico, que é a percorre, que está aqui, que vai receber a lista de alunos, a imprime, a função de callback imprime e null. Vou caminhar na lista genérica, célula, célula, e vou chamar a função imprime, que é a função de callback, com o aluno que está naquela célula, né? Naquela iteração ali do for. Naquele momento do for, está visitando uma célula que tem um aluno que vai ser chamado aqui, a função imprime. Então, toda vez que aqui o ponteiro P apontar para uma célula da lista, vai ser invocada a função imprime, que está lá no cliente. Veja que aqui o tá de genérico está fazendo a chamada de volta, nesse momento. Está fazendo a chamada de volta lá no cliente, que é o tá de alunos, que vai ser invocada essa função aqui, imprime, que vai imprimir o dado daquele aluno, tá? Vejam que aqui é um void pointer, porque tem que ser compatível, né, com a função lá que a percorre está recebendo. E aqui eu chamo aluno, o que acontece é que está sendo feito um typecasting de um tipo mais genérico para um tipo mais específico, ou seja, um downcasting nesse caso, né? O próprio está sendo feito implicitamente aqui, a gente precisa colocar um caching explícito aqui nesse caso, tá bom? Então aqui, dessa forma eu vou imprimir os dados da minha lista. Se a gente for lá no cliente, eu vou comentar o resto todo para não confundir vocês, antes de falar do retira. Então, o que vai acontecer lá no cliente, né? Eu vou criar a lista genérica, né? O cliente vai chamar o cria lista do tá de genérico, vai inicializar alunos para teste, que a gente está acostumado a fazer, e cada aluninho desse eu estou inserindo na lista. Chama a função insere lista direto do tá de genérico, porque vai passar a lista que é genérica, e um aluno que é do tipo aluno, porém, vai ser convertido para um void pointer lá no insere lista, né? Que a gente tem aqui no tá de genérico. Se a gente for ver o insere lista, recebe um item que é o void pointer, né? Então lá a gente vai receber um void pointer, ou seja, vai ser feito aqui, nesse caso, de um tipo mais específico para um tipo mais genérico, do aluno pointer para o void pointer, portanto, é um upcasting. Vou fazer isso com todos esses alunos aqui, Patrícia, Alice, Maria, João, A1, A2. E olha só, eu vou chamar a função que está no tá de lista de alunos. Imprime lista de alunos passando a lista genérica, tá? Essa lista que já tem todos esses alunos aqui. O que vai acontecer? Do cliente vai para o tá de lista de alunos, que vai chamar a função percorre,
Passando a lista, agora tem a função de callback imprime, que está aqui implementada, né? Essa função de callback está implementada aqui. E null, porque eu não preciso desse terceiro parâmetro, né? Chamei a função percorre, que vai ser invocada aqui na percorre, que é essa função que serve para um monte de coisa, do tá de lista genérico. Então, esse é o movimento que acontece. Quando eu peço para imprimir, espero que dê certo, vou imprimir os alunos, que são os alunos que estão lá, né? Patrícia, Alice, Maria, João, A1 e A2. Inserir nessa ordem inversa que está na lista, certinho, com os dados de cada aluno, tá? Então, eu vou parar por aqui nesse vídeo e vou continuar com outras funções no terceiro vídeo, tá, gente? Para o vídeo não ficar muito longo. Até daqui a pouco.